maior. Há quórum. Gostaria de agradecer a vice-presidente Glaucia Berenice, que abriu os trabalhos. Votação da ata da sessão anterior. Chamada.
Aprovada a ata da sessão anterior. Votação. Há um requerimento da vereadora Duda Hidalgo para votação englobada da pauta de requerimentos, com destaque para o requerimento 7.447/2022, de autoria do vereador André Rodini. Aqueles que desejarem aprovar, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Votação englobada da pauta de requerimentos e indicações, com exceção do requerimento 7.447/2022, que foi apresentado pelo vereador André Rodini. Vamos votar primeiro os itens englobados, os requerimentos e as indicações englobadas. Está em votação a pauta de requerimentos e indicações englobadas, exceto o requerimento número 7.447 de 2022. Chamada. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Só aproveitando a interrupção da sessão, para que a gente possa fazer uma homenagem, uma justa homenagem a esse grande profissional pelo seu dia, que é o dia do dentista hoje. E o vereador Bertinho Scandioso representa tão bem essa profissão aqui na Câmara há tanto tempo. Parabéns pelo seu dia, vereador Bertinho Scandioso. Salva de palmas. Eu já vou passar a palavra, então, para o vereador Bertinho Scandioso. Vereador Bertinho, fique à vontade. Eu quero agradecer ao colega Maurício Gasparini. Eu tenho orgulho. Eu também quero aproveitar e cumprimentar todos os meus colegas, os cirurgiões dentistas. Hoje, o nosso dia, o homem que luta pelo sorriso, pela saúde oral, a saúde bucal. Aos meus colegas, meus parabéns. E meu colega Maurício Gasparini, eu só tenho que agradecer a lembrança. Eu que, além de ter a profissão como dentista, tenho o prazer de 3 filhos que me acompanharam na profissão. A doutora Regiane, o doutor Rogério e o doutor Rangel. E, graças a Deus, agora um dos filhos que resolveu para fazer, escolheu a profissão de direito, já formado também advogado aqui em Ribeirão Preto. Obrigado, senhor presidente, obrigado, meu colega Maurício Gasparini e a todos os colegas. Pela ordem, presidente. Ô Bertinho, eu queria te parabenizar também e parabenizar minha filha também, que é dentista também. A Mariana Ferro. Transmita meu abraço a ela também. Manda sim, e a minha sobrinha também, a filha do meu irmão é dentista também, a Laura. Parabéns a todos os profissionais aí. Só um minuto. Aprovado a pauta de requerimentos e indicações englobada. Mas agora vamos votar o requerimento de autoria do vereador André Rodini, que foi solicitado pela vereadora Duda Hidalgo. Destaque. Votaremos o requerimento de número 7.447 de 2022. Isso. Então vamos lá. Vamos votar agora, em destaque, em separado, o requerimento de número 7447 de 2022, do vereador André Rodini. Esse requerimento foi feito pela vereadora Duda Hidalgo
A matéria está em votação, mas antes, para encaminhar, vereador Rodini e depois a vereadora Duda inscritas. Vereador Rodini. Boa noite, público presente e aqueles que nos ouvem pela TV Câmara. Na semana passada, no auge de uma insanidade coletiva que toma conta das eleições nesse país, baseado em uma decisão anticonstitucional, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Benedito Gonçalves, decretaram a volta da censura ao nosso país. Preocupante ato em que o Tribunal Eleitoral decreta o que poderá ser exibido no futuro, como é o caso de um documentário de uma empresa que promove material jornalístico. Muito bem. Uma das redes de televisão do nosso país, uma emissora que não nasceu ontem, com mais de 80 anos de trabalhos prestados ao nosso país, foi censurada de forma que não poderia emitir algumas palavras no seu teor jornalístico. Preocupante, senhores. O nível que nós estamos chegando de ditadura da toga nos leva à preocupação geral, porque hoje a toga diz que um lado não pode falar uma coisa e amanhã dirá que o outro lado não poderá falar, e rasga o artigo 220 da Constituição Federal, que diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou vínculo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição, cujo parágrafo 2º diz: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Esse é o artigo da Constituição que esse grupo de juízes togados fazem, rasgando o artigo. E a menos que eu tenha conhecimento, não foi decretado o fim desse artigo. Não foi suspenso o fim da Constituição. É um ato inconstitucional e que nós, políticos, sejamos vereadores, deputados, senadores, devemos defender, que é a liberdade de expressão, e cada um que arque com aquilo que falar. Nós já temos a previsão na legislação para crimes contra a honra. Calúnia, difamação, estão prescritos. Quem se sentir ofendido, que recorra à justiça, mas nós não podemos permitir o rasgar da nossa Constituição de 1988, a Constituição cidadã, que vivemos sobre a égide no nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra à vereadora Duda Hidalgo. Boa noite a todas e a todos, colegas, público aqui presente. Eu pedi destaque desse requerimento, dessa moção, porque eu acho que é um absurdo a gente dizer que o STF cometeu algo inconstitucional. Quem é responsável por dizer se algo é constitucional ou não é o STF. O que essa casa tem a fazer uma moção contra determinados ministros por uma decisão judicial, uma decisão legal que aconteceu? Nada. E isso já foi alvo de discussão dentro dessa casa em outros momentos. Inclusive, alguns anos atrás, essa casa aprovou uma moção contra um desembargador que processou os vereadores
com razão, que votaram a favor dessa moção. É disso que a gente está falando. A gente está invadindo uma outra esfera. Não há que se justificar quando se fala dessa moção com base no TSE, que é subordinado ao STF. A gente usa uma normativa do TSE para falar contra o STF. Não faz sentido jurídico nenhum essa moção. E não só não faz sentido jurídico nenhum essa moção, como não cabe a essa casa apreciar esse tipo de matéria. Infelizmente, e o que eu acho que é preocupante, vereador Rodini, é que a gente vive em tempos de fake news. E a gente sabe o quanto isso tem gerado danos à nossa política. A nossa política não tem mais se resumido a projetos. Tem sido um debate de costumes com base em fake news. E eu, francamente, já estou cansada de tantas fake news e de candidatos que se elegem com base nelas. Aqui não cabe a gente defender nada além da verdade. E essa medida que foi tomada pelo STF visa justamente preservar isso. Vivemos em um mundo globalizado, que a internet corre solta, que em 2 minutos algo está nos trending topics do Twitter. As notícias falsas se disseminam com facilidade. A conjuntura mudou. E o STF entendeu isso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Duda. Vereador França. Boa noite a todos e a todas. Duda, eu estava desistindo de falar depois que eu ouvi você falar. Eu assino embaixo que a Duda coloca aqui. Eu acrescento, Duda, há pouco tempo atrás nós passamos por uma situação semelhante a essa, o assunto diferente, mas Ribeirão Preto foi chacota a nível nacional. Nós estamos aqui agora, uma afronta ao STF, como a Duda acaba de colocar aqui, a ministro, e nós vamos colocar amanhã a Ribeirão Preto na esfera nacional, mais uma vez, por uma situação de fake news. De fake news. Tanta coisa para a gente fazer nessa cidade, tanta discussão política sadia para a gente discutir, nós vamos fazer uma afronta que não tem nada a ver com a gente. Nós vamos fazer uma afronta aos ministros, que está autorizado na Constituição Federal para avaliar a própria Constituição Federal. E amanhã, Ribeirão Preto, se a gente aprova isso aqui, eu estou chamando a atenção de todos nós vereadores, porque a partir do momento, eu vou votar contra, mas se aprovar, todos nós estamos no mesmo barco. Eles não vão dizer, olha, o fulano e ciclano votou contra. Ribeirão Preto, a Câmara de Ribeirão Preto aprova uma sandice dessa, com todo respeito ao meu colega Rodini, que tem todo o direito de expressar, tem todo o direito de colocar, mas eu digo que essa matéria, não o vereador, longe disso, mas a matéria, a proposta é uma sandice que coloca Ribeirão Preto numa situação vexatória que nós precisamos ter atenção a isso. Então, eu assino embaixo da que a Duda coloca aqui e acrescento essa situação para todos nós, vereadores e vereadoras, tomar atenção a essa situação. E vamos lutar para que nesse Brasil continue com o seu processo democrático, que eu nasci na democracia e quero morrer na democracia. Obrigado, vereador França. Mais algum vereador? Vereador Rodini, vereadora Duda e vereador França encaminharam, então vamos votar. Vamos, nesse momento, votar em destaque o requerimento número 7.447 de 2022 do vereador André Rodini. Requer moção de repúdio aos ministros Benedito Gonçalves, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski do Tribunal Superior Eleitoral pela censura praticada violando frontalmente a Constituição Federal. A matéria está em votação. Chamada.
Rejeitada a moção. Para justificar, vereador França. Obrigado, senhor presidente. Rapidinho, eu quero agradecer a todos os vereadores que entenderam o processo e acho que nós demos um passo importante aqui para a questão democrática do nosso país. E justificar só a correção, quando eu disse que nasci no processo democrático, eu nasci em 1960, estava na ditadura, mas eu nasci politicamente, eu só esqueci de dizer essa situação. Nasci politicamente, lutando pela democracia e quero morrer dentro de um processo democrático. Presidente. Para justificar, André Rodini. Quero agradecer o voto das pessoas que entendem que a censura não pode ser admitida em hipótese alguma. Seja a censura que vem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral ou dos próprios colegas aqui dentro da casa. A censura não pode ser admitida em hipótese alguma. E o França nasceu na égide da censura. Deveria repudiar esse ato em todos os níveis, mas nós vivemos em período eleitoral. Espero que, passado esse período eleitoral, logre quem lograr o êxito dessa campanha, nós voltemos a ter um tribunal apenas interpretativo das leis, e não um tribunal que cria leis para nós, do Legislativo, ficarmos em casa batendo palma. Obrigado. Para justificar, vereador Ramon. Passo a presidência, vereadora... Você vai justificar também? Passo a presidência, vereadora Glaucia Berenice. Para justificar, o vereador Ramon. Presidente, obrigado pela concessão do tempo. Queria justificar ainda sobre a pauta global. Vereadoras, o público que nos assiste, e agradecer à Câmara pela aprovação das nossas duas moções de repúdio. A primeira moção, referente a um caso de racismo que aconteceu na cidade de Campinas, dentro de um shopping, de uma loja, uma franquia do McDonald's, uma loja de sorvetes, em que um dos atendentes não quis atender duas crianças negras e, ao mesmo tempo, em seguida, fez o atendimento de outras pessoas que frequentavam o shopping. Isso gerou um grande constrangimento, uma humilhação, e a família expôs esse caso, e a gente está cobrando providências em relação a esse ato, e que tanto o shopping quanto a rede se pronunciem sobre o que aconteceu. Então, é muito grave, a gente não pode admitir mais esse tipo de episódio de racismo, que a gente sabe que acontece nos espaços públicos e também nos espaços privados. Então, a gente repudia essa ação racista no shopping, no Campinas Shopping. E também agradecer a aprovação da Casa da nossa moção que repudia essa ação violenta, truculenta, criminosa do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que na ocasião em que teve a sua prisão preventiva decretada, quando recebeu a Polícia Federal, reagiu a tiros e feriu uma agente da Polícia Federal e um delegado. Então, uma ação extremamente grave que faz parte desse contexto de polarização política, de criminalização, de violência política e de autorização da violência por parte de grupos políticos. Então, muita gente foi violentada nesse período, sobretudo do campo democrático, progressista, do campo da esquerda, e a gente sabe o quanto esse senhor ele vem sendo privilegiado, inclusive por uma parcela da Polícia Federal, um episódio grotesco que nós vimos, mediando ali e tratando esse senhor como se ele não tivesse cometido uma série de crimes. Então, a gente não pode passar pano para o que aconteceu, O que esse ex-deputado federal, da cúpula do presidente Bolsonaro e do comando da sua campanha, na semana das eleições, a gente não pode admitir. Então, agradecer pela aprovação, a moção de repúdio ao ex-deputado federal Roberto Jefferson. Obrigado. Passo a presidência ao vereador Alessandro Maraca. Reassumo a presidência. E para justificar, a vereadora Glaucia Berenice.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu subo esta tribuna para dizer que o momento democrático é esse mesmo, é a discussão do que um pensa, de que o outro pensa, de como um vê o mundo, como o outro vê o mundo, um terceiro vê o mundo. E o requerimento, ele não tem uma questão jurídica, ela é política. O requerimento aqui demonstra uma posição que é endossada, colocada pelo vereador André Rodini, endossada por outros vereadores que votaram a favor, como o vereador Brando Veiga. Se não me engano, nós 3 votamos a favor desse requerimento. Por quê? Nós precisamos, sim, de ter o direito de deixar o outro falar e de ouvir, muitas vezes, aquilo que nós não acreditamos, não cremos, não lutamos. Ouvir com respeito, como diz Voltaire, olha, eu vou lutar até o fim pelo direito de você falar, ainda que eu não concorde com você. O ativismo judiciário está presente no nosso país há muito tempo. Há muito tempo. Não é a primeira, infelizmente não será a última. Uma casa política tem que se posicionar politicamente. Não foi aprovado, mas há um posicionamento político. Medo de represália de um desembargador ou de ministros que venham entrar pela responsabilidade de expressar um pensamento político, não vou me posicionar dessa forma, com medo de qualquer tipo de represália. Vou aqui lutar pelo meu direito, de meus colegas, de me posicionar. Essa é a forma como vejo o mundo, é a forma como eu avalio a situação do nosso Brasil. Nós não temos deuses, nós temos homens mortais, falíveis e muito falíveis. Nós estamos falando, sim, de pessoas que estão sendo censuradas. Nós estamos falando de pessoas de uma alta estatura moral, política, sendo censuradas. E essa casa não podia se posicionar de forma diferente do que poder expressar a sua opinião. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Mais alguém para justificar? Não havendo mais vereadores para justificar, eu vou chamar o nosso secretário para a leitura das matérias que deram entrada na noite de hoje. Antes disso, eu quero fazer um agradecimento. Hoje nós recebemos aqui o Rotary Satélite, né? O Scarparo, que é um companheiro antigo de Rotary Irajá, agora está no Satélite. Nós recebemos também a Regina e a Sol, que estiveram aqui e me presentearam com esse PIN do Zé Gotinha. Justamente o vereador Rodini e o vereador Maurício Gasparini são rotarianos, e esse PIN justamente chama atenção para vacinação contra a pólio. A pólio é uma doença que já esteve erradicada no Brasil, e o Rotary tem uma luta mundial pela erradicação da poliomielite, mas, infelizmente, os índices de vacinação estão baixos e nós precisamos sempre lembrar que é necessário que todos os pais e responsáveis mantenham sob vigilância a questão da vacinação de seus filhos. Então, muito obrigado ao Rotary Satélite. Presidente, pela ordem. Pois não. Eu estou usando esse badge aqui, essa colinha aqui, não é política. Ela é alusiva justamente à vacinação da campanha que o Rotary Club promove há décadas, da vacina da Polio Plus. E só para reforçar, a Polio Plus está extinta no Brasil, mas nós não podemos baixar a guarda, porque o vírus inativo foi detectado no Brasil. É o mesmo vírus da vacina. Ele não é agressivo e ele não causa doença. Mas nós precisamos ficar atentos, porque na Nigéria, que está do outro lado do Atlântico do Brasil, o vírus é ativo.
E se uma pessoa pegar o avião lá e trouxer o vírus aqui, e ele pegar uma das crianças até 5 anos não vacinadas, a poliomielite pode voltar para o Brasil. E é isso que nós queremos evitar com as campanhas de vacinação. Muito obrigado. Obrigado. Leitura das matérias que deram entrada na casa da noite de hoje. A leitura será feita pelo primeiro secretário vereador Matheus Moreno. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Registrar rapidamente, já foi mencionado aqui, mas hoje, 25 de outubro, dia do dentista, deixar de agradecer e parabenizar ao Albertinho Scandiuzzi, ao meu dentista, Dr. Robson Barbieri, ao Dr. José Augusto Barra Júnior, a doutora Shirley do Nascimento. Hoje também é o dia do engenheiro civil. Meus cumprimentos aqui ao Ricardo Silva. O Ricardo Silva não é o deputado, é o engenheiro do Bom Prato. E o Pedro Maranhão Nascimento e a filha do nosso querido amigo vereador Franco, também hoje os parabéns pelo dia do dentista. E amanhã, dia da construção civil e dia da Cruz Vermelha. Obrigado, senhor presidente. Leitura de matérias e documentos. Projeto de lei complementar número 51 de 2022, prefeito municipal, altera a redação dos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 1595, de 16 de dezembro de 2003, alterada pela Lei Complementar número 2516, de 29 de março de 2012, e pela Lei Complementar número 2765, de 4 de abril de 2016, conforme especifica gratificação aos servidores do Poupatempo. Projeto de resolução número 35 de 2022, autoria vereador Ramon Faustino, autoriza a realização de sessão solene no dia 11 de novembro de 2022, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, por reconhecimento às referências negras da cidade de Ribeirão Preto. Ofício recebido número 20.536 de 2022, Tribunal de Justiça de São Paulo, processo número 10.46.076-36, 2022, 8.26.056, mandato de segurança civil, concessão de liminar suspendendo a tramitação do processo administrativo Câmara Municipal de Ribeirão Preto, número 18.613, de 2022, em face do senhor Ramon Faustino, em trâmite perante a Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Lido, senhor presidente. E encaminhe-se a secretaria para a fase de pautas e, posteriormente, as comissões. Temos pedidos de urgência. Temos 2 pedidos de urgência. Requer urgência especial para o projeto de lei complementar número 50 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo com o consórcio pró-urbano e dar outras providências. E também o requerimento de número 2, o requerimento de urgência, o segundo requerimento de urgência, urgência especial para o projeto de lei complementar número 48 de 2022, que dispõe sobre a estrutura jurídica e administrativa do Serviço de Assistência à Saúde dos Municipários de Ribeirão Preto, SASSOM, regulamenta e define segurados e dependentes e dá outras providências. A pedido do vereador da liderança do MDB, votação englobada dos 2 pedidos de urgência. Aqueles que desejarem aprovar, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. O vereador Marcos Papa se manifestou contrário. Para votar em separado, mais alguém? Por contraste, nós votaremos então englobadamente as 2 urgências. Em votação, a urgência de número 1 e a urgência de número 2, lida nesse momento. Urgência ao projeto número 50 de 2022 e urgência ao projeto número 48 de 2022. Chamada.
Aprovadas as urgências. Pode deixar aberto. Pode encerrar, Feudo, sem problema. Aprovadas as urgências. Senhores, suspendo a sessão por 1 minuto para a elaboração da ordem do dia. Vereadora Gláucia Berenice tem um requerimento de 1 minuto de silêncio, vereadora Gláucia. Senhor presidente, consta não para mim. Eu não consegui votar aqui. Constar não às urgências, vereador França. Só antes do minuto de silêncio, eu queria que constasse voto sim no destaque do requerimento do vereador André Rodini. Constar voto sim ao requerimento em destaque do André Rodini para o Maurício Gasparini. Senhor presidente, e não ao vereador França. O meu abstenho. Abstenção abstenção, você quer constar abstenção? Constar abstenção ao vereador Bertinho. Na urgência, Bertinho? Ou no Rodini? No Rodini. No do Rodini. Posso falar 1 minuto de silêncio agora? Espera. Passo a palavra à vereadora Gláucia Berenice. Senhor presidente, nobres vereadores, eu peço 1 minuto de silêncio pelo falecimento de uma pessoa muito especial para a cidade de Ribeirão Preto, uma pessoa que escolheu a cidade de Ribeirão Preto para morar, para trabalhar, a psicóloga Marinera Assunção Flores, uma terapeuta que fez da ajuda terapêutica a sua missão de vida. Mariné ajudou milhares de pessoas. Eu pude conviver com ela como voluntária que foi, atendendo crianças e adolescentes de forma gratuita. Crianças abrigadas, colocadas em situação de risco, muitas vezes pelas suas famílias, ou em virtude até da sua conduta, alguns adolescentes autores de ato infracional. E é uma perda inestimável para a cidade de Ribeirão Preto, para a comunidade de Ribeirão Preto, de uma pessoa que dedicou a sua vida em cuidar da saúde emocional de pessoas. Nós somos pegos de surpresa nesse final de semana e lamentamos muito essa perda. Queremos deixar registrado aqui a gratidão da cidade de Ribeirão Preto, das crianças, adolescentes, das famílias, pela ajuda terapêutica da senhora Mariné Assunção Flores. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Gláucia. Eu vou, vereadora Gláucia, reabrir a presente sessão. Está reaberta a presente sessão, chamada a quórum.
Senhores, vamos respeitar agora 1 minuto de silêncio, requerido pela vereadora Gláucia Berenice, a senhora Mariné Assunção Flores. Quero agradecer a vereadora Gláucia e gostaria de solicitar, então, 1 minuto de silêncio. Respeito. Senhores, passaremos a votar agora a ordem do dia. O Fernandinho, não veio a pauta definitiva para mim. Quero fazer um agradecimento à presença da doutora Maria Eugênia aqui, nossa amiga. Obrigado, seja sempre bem-vinda, viu, Maria Eugênia? Também a imprensa presente. Vamos, então, ao item 1 da pauta. Primeira e segunda discussão. Projeto de lei complementar número 38/2022. Prefeito Municipal dispõe sobre a cessão de uso sobre bens imóveis da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Temos 11 emendas no projeto. O projeto está em primeira discussão. Discussão, presidente. Para discutir, vereador França. 30 minutos. Passo a presidência ao vereador Matheus Moreno. Boa noite a todos e a todas. Tranquilo, Gasparini, todo o pessoal. Não vou usar os 30 minutos. Só pedir discussão para dar um tempo melhor para a gente conversar e dizer o porquê que eu sou contra esse projeto. Eu quero encaminhar já de antemão contra esse projeto. Eu queria abrir uns parênteses aqui, Zucoloto. Eu fiz uma justificativa agora mesmo, que eu nasci na democracia e, de fato, em 1960 o Brasil elegeu Jânio Quadros, que posteriormente ele renunciou, assume o Jango depois e veio o golpe militar em 1964. Então eu nasci realmente num processo democrático e só uma correçãozinha aí, né? Então só esse detalhe. Em relação ao projeto, eu quero deixar claro para vocês que eu não sou contra as entidades, né? Eu quero deixar claro para as entidades que eu não sou contra a cessão
de próprio público, de áreas públicas para entidades, de forma alguma. De forma alguma. E por que eu digo isso? Eu estou na política nessa cidade, eu estou na Câmara há 2 anos e pouco, quase 3 anos, Bertinho, mas eu estou na política nessa cidade desde meus 18 anos. E eu sou uma das pessoas que mais lutou para que a gente tenha entidades fortes, organizadas, principalmente sindicatos, associações de moradores e outras entidades que possam organizar o nosso povo. Eu fui criador, fundador da Associação de Moradores de Bonfim Paulista. Lá a gente fez um bom trabalho, tivemos uma rádio comunitária, inclusive a única associação de moradores que fez esse trabalho na região de Ribeirão Preto. Depois eu fui para o Ribeirão Verde, entrei na Associação de Moradores do Complexo Ribeirão Verde e fui um dos moradores que mais fui eleito presidente e diretor daquela entidade. Fui diretor da FABARP, aqui em Ribeirão Preto, fui diretor da FACESP, Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, e fui diretor da CONAN, Confederação Nacional de Associações de Moradores. Então eu quero deixar, estou fazendo essa colocação, Bertinho, para deixar claro que eu não sou contra, de forma alguma, as entidades usar o espaço público, de forma alguma. Eu sou contra que, apesar que as emendas, hoje eu estou trabalhando desde as 6 horas da manhã, eu dei uma passada rápida de olho nas emendas e no projeto, mas não muda muito. Pelo que eu vi, não muda muito, Ramon. Por isso que eu estou defendendo contra. Eu sou um dos vereadores, não o único, mas sou um dos vereadores nessa casa que tenho cobrado da administração municipal uma discussão. E quando a gente fala em discussão, é exatamente isso, discutir o que fazer com as áreas públicas, o que fazer, como incentivar a criação de entidades, como trabalhar isso. E a casa onde nós estamos hoje, eu digo claro isso, nós estamos, Lincoln, na Câmara Municipal da nossa cidade, nós não somos vereadores, nós estamos vereadores, nós estamos passando por aqui. Pode ser que na legislatura que vem, nenhum de nós estaremos aqui, ou poderemos estar todos nós aqui, mas vamos continuar passando. Nós não temos o direito, Bertinho, de tirar essa casa de qualquer discussão pública. Seria um tiro no pé dessa casa, mesmo que a gente fosse sair amanhã daqui. Mesmo que a partir de amanhã nós, todos os vereadores, não teríamos nenhum compromisso mais como vereador nessa cidade, mas nós estamos dando um tiro no pé dessa casa, se aprovarmos um projeto desse, que a Câmara de Vereador, o Legislativo dessa cidade, não faz parte das discussões, não pode fazer parte das discussões. Nós estamos tirando esse direito da Câmara Municipal. Repito, mesmo com as emendas colocadas aqui, que para mim não muda nada o teor do projeto. Então eu faço essa discussão aqui com os vereadores, com as vereadoras, que essa Câmara Municipal, que a administração municipal, seja ela quem estiver lá na cadeira do prefeito, seja quem estiver aqui nessa casa, é necessário que faça uma discussão nessa cidade para que a gente não possa fazer essa cidade ser de qualquer um. Essa cidade tem que ser de todos e de todas. Tudo tem que ser discutido por todos e todas as entidades, a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal. Nós não podemos dizer, olha, a partir de agora
esse item que está sendo discutido na nossa cidade, a Câmara Municipal não pode participar mais. Não precisa mais participar. Faz o que vocês quiserem aí. A partir de agora, a Câmara Municipal não precisa mais participar disso. E eu estou defendendo aqui que a gente não faça essa loucura com a nossa casa. A nossa casa tem que fazer parte de todas as discussões nessa cidade. Nós precisamos discutir com a Prefeitura Municipal, a Prefeitura tem que discutir conosco, nós temos que discutir com as entidades e com todas as entidades o que fazer com essas áreas públicas nessa cidade. As nossas áreas públicas estão abandonadas, estão criando lá bichos, invadindo as residências, e aí, de repente, eu vou lá, crio uma entidade e vou lá tomar conta daquilo, sem a Câmara Municipal ter a participação. Eu tive aqui, um tempo atrás, um problema com o vereador, o Walter Gomes. Eu estava na Associação de Moradores do Complexo Ribeirão Verde já, e um cidadão foi lá, vendeu um pedaço da avenida para uma senhora pôr um carrinho de lanche. Essa senhora colocou o carrinho de lanche lá, colocou água, colocou luz. Eu falei, não pode, isso aí é de todo mundo, não é de uma pessoa só. Mesmo que você faça, né, as pessoas têm o direito de usar, mas que abra para todas as pessoas, que faça um processo de discussão para que todas as pessoas, você não pode privilegiar. Eu fui crucificado nessa casa por ter essa posição. Eu vim aqui pedir, em nome da Associação de Moradores, pedir o direito de explicar, não me deram. Não me deram o direito de explicar o que estava se passando. E agora, recentemente, depois de muitos anos, a fiscalização da prefeitura foi lá, tirou todo mundo que estava lá. A partir desse carrinho, foram outras pessoas, foi lá, tirou todo mundo. Então, por que isso? Que não houve uma discussão, não há uma discussão nessa cidade. Então, é isso que eu estou cobrando, que a gente tenha uma discussão, que a cidade faça uma discussão, e que essa casa não pode ficar fora de qualquer discussão que seja. Nós não podemos ficar. Então, eu repito que se nós aprovarmos esse projeto, mesmo com as emendas aqui colocadas, nós estamos dando um tiro no pé dessa casa, e não é isso que eu fui eleito, não foi isso que eu fui nos bairros, não foi isso que eu fui casa a casa pedir voto. Eu fui pedir voto para que a gente tenha uma Câmara Municipal que faça uma discussão com as associações de moradores, que faça uma discussão com os sindicatos, que faça uma discussão com todas as entidades, que faça uma discussão com a cidade. Não fui pedir voto para dizer, olha, a partir de agora, estamos aqui, a Câmara Municipal não precisa mais, o Executivo resolve, passa a área para quem ele quiser e tudo mais. Então, repito, mesmo com as emendas, esse projeto não tem o meu aval, e por isso eu peço a todos que a gente não vote favorável a esse projeto. E que ele já teve várias vezes, o Coloto, né? Acho que duas vezes, 3 vezes. Tivemos 3 vezes, retirou, tal, agora tem as emendas. Vão discutir melhor, vamos chamar as entidades, vamos chamar todo mundo, o Executivo, vamos chamar todo mundo e vamos discutir melhor, mas sem tirar a participação da Câmara Municipal de qualquer discussão. Seja nós aqui, seja o futuro, seja quem for. Obrigado por enquanto, senhor presidente. Obrigado, vereador França. Passo a presidência ao vereador Alessandro Maraca. Para discutir, vereador Renato Zuccolotto. Ô, França, você vai reservar o tempo? Se tiver discussão, sim, eu seguro. Reserva 19 minutos e 44 segundos ao vereador França.
30 minutos ao vereador Renato Zucolotto. Senhor presidente, de forma muito rápida, eu não vou precisar nem de 5 minutos para poder fazer a discussão, mas, na verdade, eu só gostaria de colocar algumas pontuações ao vereador França. Esse projeto realmente veio para casa, ele foi pautado por 2 vezes, mas ele apresentava alguns problemas de ordem legislativa. E, realmente, nós fizemos a emenda para preservar a competência e a prerrogativa da Câmara Municipal nas questões que lhes são afetas. Ou seja, aqui neste projeto, nós precisamos fazer uma diferenciação do que é cessão e permissão de uso, do que é direito real de uso. Direito real de uso, vereador França, fica preservada a competência legislativa para que seja aprovado toda e qualquer direito real de uso dos imóveis. O que nós estamos tratando nesse projeto é cessão e permissão a título precário, que é ato unilateral da administração pública e não precisaria nem passar pela casa. Então, o que nós procuramos fazer na CCJ foi preservar a competência da Câmara em algumas situações, especialmente naqueles casos de quadra, de campo. E por que isso, França? Porque o prazo de cessão é de 48 meses, prorrogáveis por igual período. Ou seja, nós teremos algumas situações em que o prazo será de 96 meses, ou seja, 8 anos de cessão. Cessão é apenas o direito de superfície, tá certo? Então, isso não autoriza a pessoa a ter direito real de uso sobre o imóvel. Tanto assim, que como é a título precário, a administração pode, a qualquer tempo, sem nenhuma justificativa, chegar lá e falar, sai porque nós não temos mais interesse em que esse imóvel permaneça à sociedade ou associação que lhe foi destinado. Então, essa é a principal e fundamental diferença. Cessão e permissão, ato unilateral, praticado pela administração. E aí, a emenda feita no artigo 8º, ela corrige isso, França. Por quê? Porque reserva e ressalta a prerrogativa da casa de autorizar essas concessões. Então, nesses casos, em que a posse é mais perene, 48 meses prorrogáveis por igual período, ela sim será reservada à competência legislativa. Precisa passar pelo Poder Legislativo. Outras questões que nós fizemos, questão de corrigir através das emendas, foi a questão da discricionariedade do poder público. Ou seja, o projeto vinha com alta carga de discricionariedade pelo poder público. O que nós fizemos? Nós limitamos isso, desde que haja fundamento relevante público e que o secretário da pasta de Justiça também profira o seu parecer. E por que, vereadora Judete? Porque o responsável pela pasta, ele sempre terá interesse em que aquela concessão ou cessão seja efetivada. Então, as emendas exigem que o secretário da Justiça também compareça com o seu parecer, para que ele também tenha uma carga de responsabilidade, aferindo o quê? O interesse público subjacente naquela cessão ou naquela utilização. Então, caros colegas, já encaminhando o projeto, já discutindo o projeto, bem como as emendas que foram feitas, elas foram feitas de modo muito responsável, tá? E que tomaram todo o tempo do vereador, e eu pedi já as escusas aos colegas por apresentar a 1/10 hora da nossa sessão, mas eu já apresento as emendas, já falo que todas elas visam corrigir exatamente isso que Vossa Excelência falou, ou seja, tirar essa carga de discricionariedade do projeto e dizer que naqueles casos em que for dispensado o chamamento público ou, eventualmente, a autorização legislativa, o secretário da Justiça tem que comparecer junto com o secretário da pasta, justificando a dispensa do chamamento público. Razão pela qual, senhor presidente, eu encaminho o projeto favorável com as emendas que lhe foram feitas, corrigindo assim um problema que nós enfrentamos, e essas emendas são modificativas, França, e que são sujeitas à sanção ou ao veto do prefeito, e que, se vetadas, veta o projeto na sua essência, porque não poderão ser vetadas sem prejuízo do projeto. Então, a Câmara, sim, está exercendo a sua prerrogativa, está exercendo a sua autoridade e competência
para fazer as emendas modificativas, tá, à revelia do Executivo. Aqui não há acordo com o Executivo. O que nós fizemos foi ressalvar a competência legislativa, dizendo, nós somos poder, e assim vamos emendar o projeto, e se não concordar, que vete o projeto todo, porque as emendas não são sujeitas a serem vetadas. Muito obrigado, senhores colegas, e eu peço, então, o voto sim aos colegas vereadores. Vereador Renato Zuccolotto, o senhor reserva o tempo? O vereador Renato Zuccolotto abre mão do tempo. Vereador França. Eu só vou fazer daqui mesmo, rapidinho, senhor presidente. Eu entendi o raciocínio do colega Zuccolotto, mas eu já coloquei na minha fala inicial a discordância, né, e discordei de todo o processo. Entendi o raciocínio do colega. Eu entendi o raciocínio do colega, mas eu discordo, porque nós estamos... O futuro vai nos dizer, se caso a gente aprovar esse projeto aqui, o futuro vai dizer o que essa casa está, o que essa legislatura, o que os vereadores estão fazendo com a Câmara Municipal, caso a gente aprove esse projeto. O futuro vai nos dizer. Dentro dessa realidade, hoje, eu estando aqui, eu defendo contra esse projeto, e se existe uma intenção do Executivo e dessa casa discutir isso, que faça uma discussão melhor com a cidade, inclusive com essa casa aqui. Nós não podemos dizer que a casa tem que ficar fora de qualquer que seja a discussão. De qualquer que seja a discussão, a casa tem que fazer parte dela. Encerro por aqui, senhor presidente. E pedindo voto ao contrário. Mais alguém para discutir? Está encerrada a discussão. Para encaminhar, vereadora Duda Hidalgo. Muito obrigada, senhor presidente. Eu, tal qual o vereador França, encaminho contrariamente ao projeto, mas gostaria de parabenizar a redação das emendas. Eu acho que as emendas, elas visam tentar solucionar parte das falhas desse projeto, né? A gente ainda assim tem uma perda de poder muito grande dessa casa com relação à tomada de decisões a respeito da cessão desses imóveis. E não só isso, mas eu vejo aqui uma outra problemática, né? Que é, o senhor prefeito tem vetado projetos a seu bel prazer, sem nenhuma justificativa jurídica. Quantos vetos a gente derrubou dentro dessa casa na presente legislatura? Projetos que eram mal fundamentados, o veto que foi dado a eles. E justamente por causa disso, eu tenho muito medo da aprovação desse projeto. Não acho que foi à toa que a Prefeitura enviou um projeto que mina a participação do Legislativo dentro da cessão de imóveis. Inclusive, cabe aqui questionar quais as intenções por trás disso. Por que excluir a Câmara desse processo de cessão de imóveis, dos nossos bens públicos, da nossa cidade? Essa Câmara nunca se furtou a votar com celeridade um projeto que foi dado com a devida urgência aqui dentro da casa. Essa Câmara nunca se furtou a fazer o trabalho que a gente faz aqui toda terça e toda quinta-feira. Os projetos de cessão de imóveis não estão parados dentro dessa casa. Eles estão aprovados, sendo, enfim, apreciados pelas comissões. Não existe aqui que se falar em demora do Legislativo. Então, eu não vejo por que ceder o nosso poder de falar sobre esses imóveis, de dizer o que vai acontecer com os bens públicos da nossa cidade. E ainda vejo aqui um grande risco dessas emendas serem vetadas. Disso que foi feito... e que foi feito muito bem, essas emendas foram realmente muito bem redigidas, dessas emendas serem vetadas e a gente tem um projeto muito parecido com o original. E não só isso, mas elas não solucionam completamente o problema, assim como eu reitero. Votarei contrariamente a esse projeto e favoravelmente às emendas. Muito obrigada. Obrigado. Matéria está em votação chamada. Estamos votando em primeira discussão. Ainda temos 9 emendas. 9 não, 11. Presidente, poderia sugerir a votação das emendas de forma englobada? Conversei com o vereador Eliseu, ele falou que quer votar uma por uma, né, vereador Eliseu?
Aprovado em primeira discussão. Para justificar, a vereadora Gláucia Berenice. Senhor presidente, eu me preocupo muito com leis casuísticas, que eu acredito que é o caso dessa lei. Quando ela é feita para ajeitar algumas coisas, tem um efeito concreto em algumas ações irregulares. E eu sinto muito, porque como disse o vereador França, nós somos aqui detentores de mandato, e outros anos virão, outras questões virão, mas esta lei já foi aprovada. Então, eu lamento muito quando o Executivo encaminha uma questão tão importante para a cidade, que diz respeito ao trabalho primordial feito pelas entidades do terceiro setor, pelo crivo fundamental, indispensável da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Interesse público ser, de alguma forma, subjetivo, sem passar pelo crivo dos representantes da Câmara Municipal, representantes do povo, uma das justificativas de ter votado não a esse projeto. Não acredito que as emendas possam, desculpa pelo grande trabalho feito pelo jurista vereador Renato Zuccolotto, mas nós sabemos, infelizmente, que o Executivo veta grande parte das emendas. Então, eu voto não ao projeto e voto não também às emendas. Obrigado. Obrigado, vereadora Gláucia. Nós vamos votar as emendas. Eu vou primeiro, antes de votar as emendas, queria comunicar as emendas, em sua maioria, são emendas modificativas, que se o prefeito vetar, vai cair o projeto inteiro. O projeto inteiro cai. Eu queria parabenizar o vereador Renato Zuccolotto por ter, aí, de uma forma bastante concisa, melhorado significativamente o projeto. Eu acho que esse projeto, ele passa a ter uma finalidade bastante social, em utilização de áreas que hoje são áreas que estão, eu diria, negligenciadas, né? Há muito tempo, não é dessa administração, mas nós temos áreas que são negligenciadas há um bom tempo, e o vereador Renato Zuccolotto fez um bom trabalho com as emendas que foram apresentadas. Como essas emendas foram apresentadas pela CCJ, da qual o vereador faz parte, e também pelo vereador Matheus Moreno, eu peço, a emenda do vereador Matheus Moreno, ela já entrou na casa, já está registrado há muito tempo, então eu dispenso a leitura, mas eu peço que o vereador Renato Zuccolotto faça a leitura das 10 emendas que deram entrada na casa pela Comissão de Justiça. Questão de ordem, presidente. Gostaria de constar se voto sim. Coloquei a digital por várias vezes aqui, não passou. Constar voto sim ao vereador Eliseu Rocha. E passo a palavra para a leitura das emendas que votaram. Bertin. Abstenção, meu, por favor. Bertin está pedindo para constar a abstenção. O vereador Eliseu Rocha pede para constar voto sim na primeira discussão. E agora eu passo a palavra para a leitura das emendas de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, pelo vereador Renato Zuccolotto, em nome da Comissão de Justiça. Senhor presidente, caros colegas, permissa vênia, passo a fazer a leitura das emendas que foram apresentadas nesta data pela Comissão de Constituição e Justiça. Emenda aditiva. Adiciona o parágrafo 3º do artigo 1º nos seguintes termos. Parágrafo 4º. As dispensas ao chamamento público previstas no parágrafo 3º serão precedidas de parecer da Secretaria de Justiça, justificando o interesse público a ensejar a dispensa. Emenda modificativa. Modifica o parágrafo 1º do artigo 1º nos seguintes termos. Parágrafo 1º. A sessão deverá ser precedida da demonstração de interesse público devidamente justificado pelo órgão competente, acompanhado de parecer fundamentado da Secretaria de Justiça, sendo dispensada avaliação prévia e autorização legislativa, ressalvando suas hipóteses previstas no artigo 8º. Emenda modificativa.
modifica o caput do artigo 2º nos seguintes termos. Artigo 2º. A secretaria ou órgão público municipal, cuja atribuição legal corresponda à atividade preponderante do objeto da sessão, será responsável pela análise, definição do prazo, termos da sessão e parecer conclusivo, que, acompanhado de parecer da Secretaria de Justiça, seguirão a apreciação e decisão pelo órgão competente pela gestão do patrimônio imobiliário municipal, que formalizará o respectivo instrumento. Emenda modificativa e aditiva. Modifica o caput do artigo 5º, adicionando-lhe o parágrafo único nos seguintes termos. Artigo 5º. A Prefeitura Municipal somente poderá retomar o bem antes do término do prazo da sessão, mediante pareceres fundamentados da Secretaria de Justiça e da Secretaria, o órgão público municipal, cuja atribuição legal corresponda à atividade preponderante do objeto da sessão. Parágrafo único. Para a hipótese da retomada descrita no caput, não será exigida prévia notificação, tampouco devida indenização por acessões, construções, benfeitorias ou direito de retenção. Emenda modificativa. Modifica o caput do artigo 7º nos seguintes termos. Artigo 7º. Os imóveis da Prefeitura Municipal que forem ocupados para atividades de esporte, recreação, cultura e lazer, poderão ser objeto de cessão de uso em condições especiais, mediante chamamento público e observadas as condições definidas a seguir. Emenda aditiva. Adiciona o parágrafo 3º ao artigo 7º nos seguintes termos. Parágrafo 3º. A cessão prevista no caput, a entidade deverá comprovar estar quite com os impostos municipais, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos municipais, assim como CNPJ regular ativo. Emenda aditiva. Adiciona o parágrafo 4º ao artigo 7º nos seguintes termos. Parágrafo 4º. Em todas as hipóteses previstas nesse artigo, ficam vedadas a cessão ou terceirização das atividades sob pena de aplicação do artigo 5º. Emenda modificativa. Modifica o caput do artigo 8º nos seguintes termos. Artigo 8º. A cessão de uso e manutenção de quadras esportivas, campos de futebol e centros recreativos municipais, prevista neste capítulo, será realizada por prazo determinado de até 48 meses, renovável por igual período, de forma onerosa, podendo ser gratuita, quando se encontrar presente o interesse público devidamente justificado, mediante autorização legislativa. Emenda modificativa. Modifica o caput do artigo 9º nos seguintes termos. Artigo 9º. As entidades que já ocupam bens públicos para atividades de esporte, recreação, cultura e lazer, na data da entrada em vigor desta lei complementar, mediante autorização precária da Prefeitura Municipal, poderão ser enquadradas na cessão de uso prevista neste capítulo, desde que manifestem expresso interesse em até 60 dias após a publicação da lei e cumpram os demais requisitos previstos, ficando, neste caso, dispensados o chamamento público e a autorização legislativa. Emenda modificativa. Modifica o caput do artigo 12 nos seguintes termos. Artigo 12. Decreto do Poder Executivo deverá definir os critérios e os valores em caso de cessão de uso oneroso, devendo todas as condições constar do edital de chamamento ou do processo seletivo idôneo adotado pela municipalidade. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. Após a leitura das matérias, há um requerimento pelo próprio vereador Renato Zuccolotto de votação englobada. Gostaria de solicitar, o vereador Bertinho já está entrando, a vereadora Duda está aqui. O vereador Zuccolotto está aqui. Senhores vereadores, há um requerimento do vereador Renato Zuccolotto de votação englobada das 11 emendas. Aqueles que desejarem aprovar, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem.
Aprovado. Votação englobada das emendas apresentadas pela CCJ e também pelo vereador Matheus Moreno. Emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e emenda 11. Chamada. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora Duda. É só uma questão, a transmissão do YouTube não está funcionando, mas me informaram que está sendo transmitido tanto no Facebook e que depois vai ser upado no YouTube da Câmara. Me mandaram mensagem a alguns munícipes perguntando, porque a gente tem algumas pautas extremamente importantes nessa sessão. Então, se perguntarem aos outros vereadores, está sendo transmitido pelo Facebook da Câmara. Obrigada. Transmissão pelo Facebook e pela TV Câmara também. Para justificar, senhor presidente. Pera, só um minutinho, vereador Franz, vamos aguardar o término. Então, a vereadora Duda fez trouxe uma informação para a gente que no YouTube está fora do ar, a TV Câmara. Depois o pessoal me informa tecnicamente o que aconteceu. A TV Câmara está sendo transmitida pelo Facebook e também pela TV Câmara, tanto no canal aberto quanto no canal fechado. Senhor presidente. Pois não. Gostaria de pedir uma inversão de pauta aqui. Agora, já, então, vereador Pac. Ainda preciso declarar as emendas aprovadas. O vereador Franz já pediu para justificar. Aí votaremos a redação final. Se for aprovada, vou suspender para votar a redação final e eu já coloco em votação. Então, aprovadas as emendas? Não, ainda não. O vereador França quer. Acho que pode ser no final. Então, eu prefiro, vereador, se puder já. Ser. Então, o vereador França justifica no final, aí depois eu já passo a palavra para o Papa. Então, aprovadas as emendas, eu suspendo por 30 segundos para votarmos a redação final. Reaberta a presente sessão. Senhores, vamos para a segunda discussão e nova redação, já com as emendas compiladas. O projeto de lei complementar número 38/2022 está em segunda discussão com nova redação. Não havendo vereadores para discutir, está em votação. Chamada.
Sessão final. Aprovado em definitivo. Senhores, passaremos ao próximo item da pauta, mas antes o vereador Marcos Papa tem um requerimento. Desculpa, para justificar o vereador França. Obrigado, senhor presidente. O Glaucio, eu quero parabenizar a sua justificativa, você matou a charada. Eu não quis entrar no mérito do que você coloca, fazer um projeto para resolver problemas, casual, e a gente sabe que é esse o problema. Eu não quis entrar, Judete, nós sabemos dessa situação, mas eu quis entrar na questão geral. Eu quero aqui, inclusive, em 2001, Judete, a importância da casa discutir essa situação. Em 2001, a entidade Satyasai, o Instituto Satyasai, pediu uma concessão de uso de uma área lá no Complexo Ribeirão Verde e fez uma discussão com a prefeitura, fez discussão com a associação de moradores. E quando o projeto veio para essa casa, Gláucia, nós tínhamos a certeza que ia passar tranquilo, discutir com os vereadores tranquilamente. Eu recebi no meio do dia uma informação que não ia passar, porque um vereador, não lembro quem era na época, dizia que era uma seita religiosa que estava se instalando lá e que não poderia passar aquele projeto. Eu aglutinei o que eu pude aglutinar lá no Ribeirão Verde, vim para essa casa, conversei com os vereadores, fiz reunião, pediam para o presidente da casa, o Cícero, na época, uma reunião com os vereadores, ele conseguiu fazer isso, explicamos para eles qual que era o assunto, fizemos a discussão, o projeto passou tranquilamente, o Instituto tem uma concessão de 30 anos, já está há 20 e poucos anos, 20 anos, já está lá, está trabalhando, servindo a nossa comunidade. Então, isso é a importância da discussão, com a comunidade, com a prefeitura, com essa casa, e o Instituto está lá. Inclusive, daqui uns dias nós vamos ter uma sessão solene aqui, no qual eu já adianto aqui o convite a todos os vereadores do trabalho que aquela escola vem prestando à nossa comunidade. Só para terminar, senhor presidente. Então, eu coloco aqui essa situação, a importância da participação dessa casa, e não quis entrar no mérito que a Gláucia coloca aqui, eu assino embaixo que a Gláucia colocou, que a questão X é esta. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Obrigado. Para justificar o vereador Zugoloto. Só queria distinguir que o projeto de que trata o França é diferente do projeto que nós aprovamos. Um é direito real de uso. Direito real, permissão por 30 anos. O nós tratamos aqui foi de cessão ou de uso precário. Então, não tem nada a ver um com o outro. Eu só coloquei a questão da discussão, vereador. Bom, falando em discussão, nós não estamos em discussão, então eu encerro aqui as justificativas e pede a palavra o vereador Marcos Papa. Os nobres vereadores e vereadoras, eu peço a inversão da pauta, presidente. Que seja votado agora o item 4 da pauta. 2. Que vai ser o 2 agora. Então é o 4 pelo 2, é isso? Então, no lugar do 2, que seja votado o 4. Tá bom. Vereador Marcos Papa pede inversão do item 2 pelo 4. Aqueles que desejarem aprovar, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Vamos, então, votar o item 4 da pauta. Item 4, discussão única, projeto de lei número 166/2022, Lincoln Fernandes, e torna gratuito o transporte coletivo urbano durante a realização do segundo turno das eleições em âmbito federal no ano de 2022. A matéria está em discussão. Não havendo vereadores para discutir, para encaminhar o autor da matéria, vereador Lincoln Fernandes, passo a presidência ao vereador Jean Coraúzi. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todas e a todos. Vou encaminhar daqui mesmo. Já fiz a mesma justificativa quando da aprovação dessa indicação na última semana, que foi encaminhada à Prefeitura de Ribeirão Preto. Afinal, é um assunto que
está sendo discutido em todo o país e, obviamente, uma tendência que a gente vê acontecer não só para as eleições deste ano, mas para as próximas também. Já são mais de 70 cidades, 25 capitais que aderiram a oferecer o transporte gratuito a todos os eleitores no dia da votação. Nada mais justo com os eleitores, porque o voto é obrigatório, não é isso? E há uma multa a ser paga. Em Ribeirão Preto, a passagem de ônibus é mais cara que a multa. Quem vai tem que voltar, são R$10 de gasto, não é isso? E R$3 de multa. É um incentivo à abstenção. E os números comprovam isso, porque a abstenção em Ribeirão Preto ela é maior do que a média nacional. Esse ano chegou a quase 23%, enquanto a média nacional foi de 20%. Então isso se faz necessário pelo equilíbrio do processo democrático. Infelizmente, alguns gestores têm levado essa discussão para o lado ideológico, e não é. Nós temos que observar o lado pragmático, a necessidade de todos os eleitores, independentemente se estes eleitores vão votar em candidato A, B, ou se vão anular ou apostar no voto em branco, ou deixar o voto em branco, melhor dizendo. Então é uma questão que exige o equilíbrio do processo democrático. É uma discussão que se inicia agora em 22 e, no meu entendimento, precisa perdurar e ser até discutida também diante desse subsídio que a prefeitura deve fazer ao consórcio pró-urbano, que a gente coloque também, né, como possibilidade que todas as votações o consórcio possa oferecer a passagem gratuita a todos os eleitores. Repito, não é uma questão ideológica, e sim uma questão pragmática. Obrigado, peço o voto favorável de todos. Obrigado, senhor presidente Jean. Obrigado, vereador Lincoln Fernandes. Com a palavra, a vereadora Duda Hidalgo. 3 minutos, por favor. Boa noite, caros colegas. Venho aqui novamente à tribuna pedir para votarem favoravelmente ao projeto do Lincoln Fernandes. Gente, é uma questão muito simples. As pessoas têm a obrigação de votar. O que a gente está dando é acesso a um direito também e a uma obrigação. É um dever constitucional, enquanto cidadão, ir votar. Se o voto é obrigatório, então, os meios para que esse cidadão consiga exercer o seu direito e a sua obrigação de votar deveriam ser viabilizados pelo Estado, não é mesmo? E isso foi objeto de algumas indicações aqui na casa. A gente aprovou na semana passada, depois da decisão do STF, novamente uma indicação, mas desde o primeiro turno vem sendo uma reivindicação dessa casa, a liberação do transporte público. A gente pediu não só o passe livre no dia da eleição, como o aumento da frota. Apesar de ser domingo, é um dia de alto deslocamento dos munícipes. Todo mundo tem que votar no dia da eleição. E nem todo mundo tem o privilégio de votar do lado de casa, de não ter que se deslocar. Você está falando de uma família de 4 pessoas, são R$40 só para ir votar. As pessoas estão com fome, não tem nem o que comer. Vão ter dinheiro para pagar passagem com a tarifa mais cara do Brasil. Não tem condição nenhuma. Já tem outros países que estão muito mais avançados dentro dessa questão. A gente tem o Chile, que é o nosso vizinho, que já é liberado há muito tempo o transporte público na data da eleição, e tem muitas outras cidades que vêm viabilizando o transporte público, tanto cidades quanto estados. A gente precisa ser exemplo nessa questão. A gente precisa fazer o mesmo. E o que o vereador Lincoln Fernandes colocou aqui, de ser tratado como um debate ideológico, tem sido tratado como um debate ideológico porque tem tentado minar a participação política da camada mais pobre da nossa população. Porque não querem saber quem o povo pobre da periferia vai votar em. Não querem que isso se expresse nas urnas. A gente tem uma alta abstenção e, andando pelas periferias daqui da cidade, a gente vê que muitas pessoas não vão votar porque não tem dinheiro para votar. E isso é um absurdo.
É um atentado à democracia a gente minar a participação política de parte da nossa população. E eu tenho certeza que esse projeto é um avanço nisso. Não só para essa eleição, mas para inúmeras outras eleições, para todas que vierem. E não importa qual seja o cenário político, a gente tem que defender que as pessoas tenham direito de participar da nossa democracia. Senão a gente não está vivendo verdadeiramente numa democracia. Senão a gente está vivendo o direito de poucos decidirem sobre o que afeta muitos. Já basta. De atentados à democracia, a gente já tem um monte, cometidos inclusive pelo presidente da República. Então vamos aqui nos posicionar. Para concluir, por favor. Então vamos aqui nos posicionar favoravelmente ao direito do voto, ao direito da participação política da nossa população, ao direito de quem não tem dinheiro para pagar ônibus poder votar, poder decidir quem vai governar o nosso país e o nosso estado. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Não havendo mais vereadores para encaminhar, chamada. Presidente, se me permite, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Como diz o vereador Lincoln, nós temos que trabalhar pragmaticamente, né? Quem paga essa conta? Essa é a minha primeira pergunta, né? Se o dinheiro sair daquele dinheiro que está parado lá na empresa, que é dos usuários, que ficou depositado e que ninguém foi sacar, e a justiça entender que esse dinheiro tem que voltar para o dono desse dinheiro, como é que faz? Quem que faz esse outro aporte, né? Agora, eu quero entender por que disponibilizar ônibus 24 horas durante o dia, se a eleição é das 8 às 17. Né? A conta é muito alta. Ainda se tiver que aumentar a frota, aí fica mais cara ainda essa conta. Né? Entendo que todos têm direito a votar. Só que essa determinação poderia ser melhor utilizada se os partidos políticos usassem, por exemplo, o fundo eleitoral para bancar essa conta, que foi de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Né? E para onde que foi esse dinheiro? Esse dinheiro deveria ser usado para essa democracia de verdade. Então, é isso que a gente quer saber. Quem vai pagar a conta, eu vou votar contra. Obrigado. O substitutivo está em votação. Chamada. Aprovado o projeto. Presidente. Para justificar o vereador Lincoln Fernandes. Deixa o painel aberto, por favor. Obrigado, senhor presidente. Primeiro eu quero agradecer a votação da maioria a respeito desse projeto que dá gratuidade ao transporte público. O presidente Alessandro Maraca deve encaminhar, não é isso, presidente, fazer o chamado autógrafo e encaminhar ao prefeito amanhã, para que haja tempo hábil de oficialmente a prefeitura ser avisada. E como foi citado aqui pelo vereador Rodini, sobre quem paga a conta, vereador Rodini, talvez a população não reclame de pagar algo que seja produtivo a ela. Então, quem vai pagar a conta é exatamente a população, a mesma que paga o meu salário e paga o seu salário também. Só que para domingo ela vai pagar a conta de uma coisa produtiva e importante. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lincoln Fernandes. Passaremos agora ao item 3 da pauta. Projeto de lei número 161 de 2022, maioria absoluta. O prefeito municipal autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto a abrir crédito suplementar no valor de 57.631.372 reais e 58 centavos para atender a necessidade de adequação orçamentária a remanejamento entre as dotações da Secretaria Municipal da Saúde no orçamento corrente exercício e das outras providências. Não havendo vereadores para discutir, nem para encaminhar, chamada.
Está aprovado o projeto de número 166 de 2022. A pedido do vereador Lincoln Fernandes, inversão da pauta para Vereador Igor, presidente Jean, inversão da pauta aí, por gentileza. O item 6 pelo 2. A pedido do vereador Igor Oliveira, inversão da pauta, o item 6 pelo 2. Os vereadores que forem contrários, manifestem. Quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Passaremos agora ao item 6, primeira discussão, maioria absoluta. Projeto de lei complementar número 42 de 2022, prefeito municipal, altera o dispositivo da lei complementar número 3064 de 21 de maio de 2021, que dispõe sobre a estrutura jurídica e administrativa da Guarda Municipal Metropolitana de Ribeirão Preto. Não havendo vereadores para discutir, nem para encaminhar, chamada. Reassume a presidência o vereador Alessandro Maraca. Agora é esse, depois o... Entendeu? 5 aí você vai pro 2. O 6 acabou, é aprovado. Pode entrar. Aprovado em primeira discussão. Votaremos agora o item 5 da pauta. Item 5, discussão única, projeto de resolução número 33, 2022. Autoria Alessandro Maraca, autoriza a realização de sessão solene em comemoração aos 16 anos da Fundação Instituto Biotrópica, conforme especifica. A matéria está em discussão. Não havendo vereadores para discutir, eu gostaria de encaminhar rapidamente. Biotrópica é um instituto, é uma organização social, uma entidade do terceiro setor, que já realizou em Ribeirão Preto eventos como Arigatô, como o Festival Caipira. Tem um projeto magnífico que acontece nos centros culturais, sem trazer despesas da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, ou seja, eles foram atrás de captar os recursos, que chama Saci Pererê. Projeto lindo, do qual muitas crianças podem ter aulas de dança, música e teatro. Então, assim sendo, frente à competência do Biotrópica em tocar esses projetos, em trazer a Ribeirão Preto um festival japonês, depois de 2 anos sem o Tanabata, em trazer para Ribeirão Preto um festival caipira, um festival de viola, eu peço a todos que aprovem esse projeto, que nós possamos aí realizar essa solene, comemorando os 16 anos do Biotrópica. Peço voto sim. Chamada. Senhores, aprovado o projeto. Passaremos agora ao item 2 da pauta. É isso? O último projeto que ficou é o item 2. Ele tinha transitado aqui. O item 2, discussão única, projeto de lei número 72 de 2022, Coletivo Popular Judete Zilli, cria o CIS Verde, Sistema de Monitoramento em Tempo Real das áreas de proteção ambiental da cidade e dá outras providências. A matéria está em discussão. Não havendo vereadores para discutir, para encaminhar a vereadora Judete Zilli.
Obrigada, presidente. Boa noite, caros vereadores e vereadoras, todos que nos acompanham aqui no plenário. O nosso projeto seria bastante simples, se não for fundamentalmente importante. A gente sabe o quanto tem sido debatida a questão ambiental no mundo e a seriedade que esse tema implica. E no Brasil, durante os últimos anos, isso vem sendo combatido arduamente no sentido do desmatamento, no sentido da poluição, e principalmente das queimadas que assola grande parte do nosso país em tempos de seca. O nosso projeto, ele atende a uma demanda também da Comissão Parlamentar das Queimadas desta Casa. Durante o ano passado foi realizado algumas reuniões, e em todas as reuniões foi unânime a questão da importância de se haver um plano municipal de combate a queimadas no município e, principalmente, que haja um grupo maior de brigadista efetivo no combate das queimadas em Ribeirão Preto. O nosso projeto, ele prevê, o objetivo dele é garantir que as áreas verdes da cidade sejam defendidas de forma assertiva e imediata, preservando assim os recursos verdes da cidade para as futuras gerações. Ele dialoga o tempo todo com a lei orgânica do município, com a Constituição Federal e principalmente com todos os tratados de leis ambientais do Brasil e do mundo. Por isso, eu peço a todos os colegas, vereadores e vereadoras, a aprovação do projeto. Muito obrigada. O projeto está em segunda discussão e votação da redação final, chamada. Senhores, aproveitando, justificar a ausência do vereador Marcos Papa, ele estava na sessão até agora há pouco e agora representa essa presidência na USP, em um evento na USP. Obrigado. Aprovado em redação final. Para justificar a vereadora Judete Zilli. Quero apenas agradecer a cada um e a cada uma a votação do projeto. Penso que Ribeirão Preto terá um grande avanço aí na lei do meio ambiente e espero que o prefeito promulgue a referida lei. Obrigada. Obrigado, vereadora Judete Zilli. Vereador França, vereadora Duda, vereador querido Renato Zuccolotto, querido vereador Brando Veiga, queridos vereadores e vereadoras, não havendo mais matérias para a ordem do dia, a mesma está encerrada. E também não temos inscritos para o Pinga Fogo. Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos, em especial da Maria Eugênia, que está aqui, suplente de vereadora, e a todos que acompanharam esta sessão. Uma boa noite, que todos possam regressar aos seus lares na mais perfeita paz.